Graça e paz, bom dia. Estamos aqui para mais uma celebração via YouTube, para você que ainda não está comparecendo aos nossos cultos, ou mesmo para você que acompanha a gente à distância. E eu espero em nome de Jesus que a palavra de hoje fale ao seu coração e realmente que você louve juntamente conosco. Amém? Vamos orar para começar este momento. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te louvo pela tua palavra em nossas vidas e te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale a cada coração. Ouve as nossas orações, ó Deus, ouça aquilo que temos a cantar ao Senhor e que cantemos de todo o nosso coração, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, possamos realmente, Pai, ter um momento contigo, Pai, um momento individual, particular contigo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Quem
aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
a igreja, logicamente que a mensagem é muito importante, o louvor é muito importante, toda a nossa prática de devoção aqui é muito importante. Inclusive também é muito importante o nosso pré-culto e o pós-culto, né? Que muitas igrejas o pessoal fala assim, né? Algumas pessoas da liderança falam, nossa, é fogo, porque acaba o culto e o povo não vai embora. Então, glória a Deus, é assim mesmo que tem que ser a igreja, né? As pessoas têm que demorar para ir embora porque nós vivemos em comunhão. Amém? Glória a Deus, então. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Semana passada nós começamos a falar sobre santidade, né? E eu li ali o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz que sem santidade ninguém verá a Deus, né? E hoje nós vamos falar de novo, vamos falar mais uma vez a respeito de santidade, né? Que é um tema que tem permeado a minha cabeça aí nos últimos dias, né, minhas leituras também. Então hoje nós vamos falar sobre santidade e eu quero ler com você o capítulo 12 de Romanos, o versículo 2. O versículo 1 e 2 deste capítulo 12 de Romanos, eles são muito famosos entre os cristãos, né? E o versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que diz na minha versão NVI. Em algumas versões diz, mas não vos conformeis com este mundo, né? Antes, sejam transformados e pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é conosco e fala a todo momento, Pai, em nossos corações. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria em todas as ações da nossa vida, Pai. Para que nós, em nome de Jesus, possamos ouvir o Teu Santo Espírito falar ao nosso coração e assim sermos guiados por Ele, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, Deus. Amém. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, por quê? Porque ele fala a respeito da nossa mente e também da nossa espiritualidade, do nosso posicionamento de fé. Muitas vezes quando as pessoas falam desse texto, eu tenho a impressão que na conversa, no discurso a respeito dele, sempre fica muito abstrato. Nos dá a impressão que o texto está nos falando a respeito de como a gente pensa, simplesmente. Dá a impressão que o texto está falando simplesmente do aspecto espiritual. Não é? Porque o versículo 1 diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é este o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece? Até aqui, até o capítulo 11 de Romanos, Paulo faz uma explanação a respeito da fé e a respeito do evangelho, onde ele está falando muito sobre a justificação por meio da fé. Então ele está falando muito sobre o fato de a nossa possibilidade de nos achegarmos a Deus é simplesmente pela graça. É só pela graça e a justificação em Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. Então, quem faz uma leitura superficial disso, acha que, apesar de qualquer coisa, falamos sobre isso na semana passada, sobre o legalismo e o antinomismo. O legalismo vai dizer que você só é salvo se você fizer o correto, enquanto o antinomismo vai dizer, olha, você é salvo apesar de fazer o errado. Não é? Então são dois polos que defendem ideias distintas e radicais, no sentido de serem extremas. Mas existe um meio termo entre o legalismo e esse antinomismo que nós devemos caminhar, que é a percepção de que somos salvos pela graça, mas não devemos levar a mesma vida que levávamos. E o que Paulo está falando é justamente isso. Nesse momento, Paulo encerra tudo que ele fala a respeito da justificação pela fé e graça, e agora ele vai falar a respeito da nossa atitude, da nossa caminhada em sentido prático. Paulo agora vai falar a respeito de santidade, mas fica claro aqui para nós que, segundo Paulo, você só vai saber viver em santidade se você entender muito bem a justificação,
a fé e a graça. Então, ao passo que você vai entendendo o que é ser justificado, então, só para que você relembre aí, né, para que a gente trazer um frescor para a nossa mente. Justificado é aquele que não é justo, mas foi feito justo por meio de Jesus Cristo. Veja, o justo é Jesus Cristo, mas nós, nele e na atitude dele, fomos justificados. Assim como nele seremos santificados. Então, somos santos? Somos, a partir de Jesus Cristo. Se não estivermos em Jesus Cristo, não há santidade. Se não estivermos em Jesus Cristo, não há justificação. Não há um justo sequer. Esse é o fato. Ok? Agora, nós que estamos em Cristo Jesus, fomos então, como o texto em Colossenses vai dizer, nós somos transportados do reino, do império das trevas, da tirania das trevas, para o reino do seu Filho amado. Então é nele que nós estamos. Perceba que o final do capítulo 11 diz assim, versículo 36 do capítulo 11 de Romanos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Perceba que Paulo encerra esse primeiro momento da carta aos Romanos, dizendo o seguinte, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo se justifica, se compreende, se desenvolve, evolui em Deus, em Jesus Cristo. Amém? E aí agora, em Romanos 12, ele vai começar a falar da nossa prática. Que esse é o ponto que nós devemos tratar quando falamos de santidade. Nós, cristãos, devemos ser vistos como santos, como pessoas santificadas, como pessoas que caminham em santidade. E aí a palavra santidade significa o quê? Em qualidade de santos. Não quer dizer que eu e você agora não aceitou Jesus, não erra mais nada. Mas a questão é que nós buscamos não cometer os mesmos erros. Agora, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso exercício de fé. E aí então Paulo vai dizer, olha, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Em algumas versões diz, não vos conformeis. Não é? Ou seja, não tomem a forma. Lembra lá do exemplo que eu já dei do puff? Quando você senta naqueles puffs, né? Aí passa um tempinho, você está bem confortável nele. Por quê? Porque ele se amoldou a você. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não seja como um puff para o mundo que se amolda. E aí o mundo se sente confortável. Então qualquer prática do mundo, no cristão encontra conforto. Então qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer jeito de agir, no cristão encontra conforto. Paulo está dizendo o seguinte, não assimile. Sabe o que é assimilar uma informação? É assimilar algo? É você tornar semelhante. Por isso nós dizemos que uma coisa às vezes é similar a outra. É a mesma raiz da palavra. Não assimile o mundo. A gente não pode olhar para as ações, para o que acontece no mundo e achar que beleza. Nós temos diversos fatos, né, no nosso dia a dia aí, e com a capacidade que nós temos de acessar informações, que rapidamente, sem você perceber, você pode estar assumindo o mesmo discurso das pessoas, que não conhecem a Jesus Cristo, dizem, não, tem que matar mesmo, não, tem que morrer mesmo, não, tem que... E quando na verdade nós sabemos que quem pratica o mal, morto já está, porque não conhece a vida. E qual então é o nosso posicionamento diante daqueles que estão à nossa volta, quando vem com discursos, ou mesmo quando vem com atitudes, não tem jeito, na sua empresa se você pagar todos os impostos, meu amigo, você não vai funcionar, você tem que dar uma burlada. Então nós não vamos funcionar, nós não podemos assimilar essas informações. E qual é o problema disso? O problema é que nós temos uma estrutura humana, pecadora, carnal, que já é default, assim o template padrão do homem já é o pecado. O homem já nasce com a predisposição já nasce com a predisposição a pecar. Ele já assimila muito mais fácil o pecado. É muito mais fácil eu e você assimilarmos os nossos pensamentos com o do mundo. É muito mais fácil nós assimilarmos o nosso pensamento com o da realidade de que o ter é o que me faz ser. É muito fácil nós assimilarmos a nossa mentalidade para o fato de que, olha, toda a minha vida está pautada nessa escolha. Não, porque se eu não escolher a faculdade certa, eu estou perdido na vida. Não, porque se eu não escolher... Perceba que, na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, não assimile
os valores do mundo. Se o mundo diz que isso aqui é o que é importante, levanta as antenas lá, né? Abra os seus olhos, preste atenção, porque muito provavelmente não é. Muito provavelmente não é. E aí ele diz o seguinte, olha, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Que Paulo está dizendo o seguinte, uma vez que você encontrou a Jesus Cristo, você recebeu uma vida nova. Só que essa vida nova, por conta de nós termos o nosso padrão carnal e pecador, ela precisa a cada dia ser renovada, a cada dia ser transformada, avançar. Paulo está dizendo o seguinte, olha, você pensa algo, mas não pare por aí. Lembra que eu falei na semana passada que há uns anos atrás a bateria era uma questão de santidade para a igreja? Não é? Tinha igreja que não tinha bateria porque era pecado. E isso não quer dizer que a bateria era pecado, de fato. Mas quer dizer que as pessoas estavam em um pensamento. O que aconteceu? Estudaram, leram a palavra, perceberam a realidade das pessoas que se chegavam à igreja, leram a Bíblia e foram renovando a mente. À medida que a mente foi sendo renovada por intermédio da leitura da palavra e da convivência e comunhão, foi se percebendo que, peraí, a bateria não causa pecado nenhum, ela está aí parada e eu não vi ela não pode nem ser salva, coitadinha, né? Não tem o que ela fazer. Então qual que é a grande questão? E aí a pessoa foi renovando essa mente. E agora nós temos bateria na igreja. Vocês gostam da bateria? Gostam dos bateristas? Amém? Porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí, lembra que eu falei que numa época a santidade, para as pessoas da igreja, santidade era os jovens não usarem bermudas. Não podia ir para a praia, não podia soltar pipa. Porque se fizesse isso, ficava de banco. Quem conheceu essa realidade da igreja? Amém? Certo? Um monte de gente aqui conheceu. Ok? Eu conheci também essa realidade. O que aconteceu? Deixou de ser pecado? Essas coisas? Ou nunca foram? Talvez nunca foram. Qual era o problema? O que estava parado? Era a mente das pessoas. A capacidade de compreensão estava estagnada. E com isso eu quero dizer que é muito importante nós sabermos que o que é pecado, segundo a palavra, sempre foi e sempre será. Porque o mundo não tem nada de novo. Não aparece pecado novo. O que aparece é percepções a respeito da palavra. Então, muitas coisas que, veja, no tempo da Bíblia, por exemplo, escravidão não era pecado. Não é? A realidade de escravidão em Roma não era pecado. Para muitos. Mas Paulo, que tinha sua mente renovada, veja, para os judeus não havia problema nenhum naquela realidade. E Paulo, nas suas cartas, ele apoia a escravidão. Lembrem lá da carta de Onésimo. O que ele fala a carta a Filemon? O que ele fala a respeito de Onésimo? Olha, receba-o como um irmão. Paulo está renovando a mente daqueles do seu tempo. Perceba que o pecado é uma questão de nós compreendermos cada vez mais quem o Senhor é. Por exemplo, o que ainda em muitos lugares é pecado, tatuagem, não é? Em muitas igrejas que você entrar ainda, pecado, a tatuagem é um pecado. É um pecado? Aí eu deixo essa para vocês, tá bom? Porque isso é uma questão de renovação de mente. É uma questão de renovação da vossa mente. Na minha época de criança, lutar era pecado. Era um pecado, era um tabu, era quase um assunto do qual não se falava. E qual é o problema? Que quando nós não pegamos os assuntos da nossa vida, não passamos pela palavra com eles, pelo filtro da palavra, eu não renovo a minha mente e não avalio de fato que é pecado. E o que eu posso gerar com isso? Pessoas que fogem da palavra por acharem que ela vem para banir a vida deles, para causar um problema na vida deles, quando não é. Porque a palavra nos diz, Jesus Cristo nos diz que ele veio para nos dar liberdade. Agora, se algo nós colocarmos diante da palavra e aquilo for pecado, o que nós devemos fazer? Abandonar. Qual é o problema? Que tem coisa que a gente prefere não passar pela palavra, porque eu sei que se eu passar pela palavra, eu vou descobrir que é pecado e eu vou ter que abandonar. Percebe?
Então, muitas coisas nós não passamos pela palavra, porque nós amamos tanto aquilo, é o nosso pecadinho de estimação, como muitos falam, né? Eu tenho aquele pecadinho de estimação, então eu não passo pela palavra, porque se eu passar pela palavra, aí azedou. Aí eu vou ter que abandonar. Aí eu vou ter que deixar de lado. Não pelo pecado, muitas vezes em si, mas pelo peso. Paulo, um pouquinho mais para frente aqui, ele vai falar a respeito da preocupação que você deve ter com os mais fracos. Ele vai dizer o seguinte, em suma: olha, se isso que você vai fazer, que não é pecado, vai atrapalhar a caminhada de um irmão de menor fé, que tem menos fé, que ainda é mais imaturo na fé, não o faça. Tem muitas atitudes que eu e você não podemos tomar, porque elas não são pecados em si. Mas ao fazê-las, se nós, infelizmente, agredimos a fé do nosso irmão, então nós não devemos fazer. Compreende o que eu estou dizendo? Veja, eu não tenho tatuagem, não tenho nada contra a tatuagem. Agora eu vou falar da tatuagem. Deixo para vocês decidirem na vida de vocês, tá bom? Sempre quando eu era líder de jovens, aí os jovens vinham assim para mim: pode fazer tatuagem? Aí eu falava para eles: se você está me perguntando, já não pode, porque sua mente já não está em paz, então deixa quieto, melhor deixa. Né? Aí veja, eu não tenho tatuagem por quê? Porque eu sei que se eu, Leandro, fizer uma tatuagem, eu sei que algumas pessoas vão ficar abaladas na fé. Percebe? Agora, isso é pecado? Bom, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu corro o risco de cometer um pecado contra o meu irmão. É o que Paulo fala a respeito da carne. Olha, se seu irmão não come carne, não come perto dele. Se o seu irmão não está preparado para entender que a carne não é um problema, não coma perto dele. Por quê? Porque assim você está cuidando da fé dele, você é mais maduro. A santidade é uma caminhada de cuidado. Tenha cuidado. Não é ser conivente com o pecado, mas é influenciar o irmão para crescer. E você vai conversando com aquele irmão, vai conversando, e um dia ele vai entendendo. Como? Pela renovação da vossa mente. Mas olha, veja só, transformem-se, né? E transformar, essa palavra é uma palavra muito interessante. Eu nunca tinha parado para estudar sobre essa palavra específica, né? A palavra transformar significa assim, significa o seguinte: ir além da forma, ir além do que está disposto. Então, só o prefixo trans significa ir além, ok? Então, por isso que um transgênero, o gênero é sempre uma questão binária, ok? Gênero, masculino, feminino. Então, aquele que se diz transgênero, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá bom? Transgênero significa que ele foi além da forma pré-estabelecida. Por isso que isso é um pecado, ok? Porque a forma estabelecida, natural, criada por Deus, foi o quê? Homem fez o homem, né? Fez a humanidade, macho e fêmea. A partir do momento que o homem, por intenção própria e desejo pessoal, ele vai além dessa forma, o que acontece? Ele está cometendo pecado, porque ele está violando, adulterando algo que Deus criou. Amém? Agora veja, o que Paulo está dizendo é a respeito da nossa percepção a respeito da vida, para que possamos caminhar em santidade. Ele diz, transformem-se, vá além da forma que já está pré-estabelecida. A gente vive um momento em que, se você pensa, vamos falar politicamente, se você pensa algo politicamente, já reparou que as pessoas, quando discutem política, elas não estão discutindo, elas estão pondo o que elas pensam, e não adianta o que você diga, nada vai mudar? Já repararam? Por quê? Porque elas estão rígidas numa forma e elas não estão dispostas a irem além do que está predisposto. Então elas nunca vão ser transformadas. E aí eu vou dar um testemunho aqui para você. Eu já tive um quadro, agora muita gente vai escandalizar, tá bom? Eu já tive um quadro do Che Guevara, ok? Por quê? Porque isso fazia parte de um tempo da minha vida. De um tempo em que eu tinha algumas leituras na minha vida. Ok? Mas isso mudou. Qual é o problema? Que nós vivemos numa época em que você não pode demonstrar
A possibilidade de ser transformado, de ir além da forma que é estabelecida. Então o que acontece? Quando você discute politicamente com alguém e fala contra a opinião da pessoa, se opondo, parece que você está batendo nela. Já teve essa impressão? Nossa, eu só pus uma opinião e a pessoa ficou tão agredida, porque de fato ela é aquela ideia dela. Falamos sobre isso numa das terças-feiras. Nós somos aquilo que nós cremos e as pessoas têm acreditado tanto. Então, por exemplo, a pessoa acreditou muito no Lula. Aí o Lula, num determinado momento, decepcionou ela. Só que ela acreditou tanto que agora ela é aquela crença. E ela não pode se ver atacada naquilo. Então, ela dá um jeitinho. Aí o outro acreditou muito no Bolsonaro. E o Bolsonaro, em determinado momento, decepcionou ele. Aí ele não quer ferir a crença dele. Porque ele não consegue ser transformado. Qual é o problema da nossa vida? Quando nós não somos capazes de sermos transformados. Por quê? A palavra de Deus, ela vem para transformar a sua mente, o seu coração, a sua vida por completo. Só que se você estiver rígido, não, isso é pecado. Imagina se hoje a gente dissesse, bateria, gente, é pecado. Porque quando eu era novo lá, era pecado e agora continua sendo pecado. O que começa a acontecer? Bom, o Nino e o Daniel já vão ter um problema em frequentar essa igreja, não é? Porque como eles vão servir com aquilo que eles têm de melhor? Percebem? Qual é o problema? Nós precisamos passar tudo pelo filtro de Cristo. Mas Paulo continua. Então transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, é o que diz a minha versão, e ela diz bem, porque justamente a palavra que nós normalmente temos aí, né, em muitas versões, para que vocês experimentem, né, só diz experimentar. Experimentar é o seguinte, tem muita gente, quem aqui já comeu o hambúrguer do Alan? Clientes em massa, hein? Certo? É bom, não é? Tá bom. Quem não comeu, acredita que é bom? Quem nunca comeu o hambúrguer da hamburgueria do Alan, da Burger House? Nunca comeu. A Esther nunca comeu na semana. Então fica o convite aqui, Esther, depois você pega o endereço com ele, tá bom? É o que faltava, né? Culto com merchandise. Então, a Esther nunca comeu. Você acredita que é bom, Esther? Acredita. A Esther agora acredita e ela sabe. Agora ela já sabe que é bom. Mas ela sabe por testemunho. Ela sabe por ouvir. Mas ela ainda não sabe por provar. Agora, quando ela pegar o dito cujo e der a primeira mordida, a partir desse momento ela sabe pela experiência. Experimentar é saber pela prova, saber pela experiência, saber por passar por sobre. Ok? O que Paulo está dizendo é o seguinte, para que vocês sejam capazes de experimentar, de provar, o quê? Aí ele vai dizer, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E aí esse é o ponto. Por quê? Porque para aquele que não caminha em santidade, pense aí, a vontade de Deus, ela é boa? Ela é agradável? Ela é perfeita? Sabe por que, lembra que eu falei, né, que a gente tem que pegar tudo da nossa vida e passar pela palavra? E sabe por que algumas coisas a gente não passa pela palavra? Porque a gente tem medo que a vontade de Deus não seja boa, não seja agradável, não seja perfeita. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas para você ter essa percepção, você precisa caminhar em renovação de mente. É como, vamos pegar de novo o exemplo da bateria. Bateria é pecado, bateria é pecado, bateria é pecado, 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 pecado. Aí beleza. Aí um belo dia alguém falou, eu li a palavra, diz lá em Salmo para a gente adorar a Deus com todos os instrumentos, com todos os tipos de sons, porque tudo é do Senhor. Amém? Amém. Aí alguém falou, amém. Vamos testar, então, vamos pôr a bateria. Colocou a bateria. É boa. Às vezes o baterista bate um pouquinho forte, mas é boa. É agradável. Veja, e com isso, a música nos anos 90, e quem participou sabe disso, teve muita influência, teve muita importância na nossa
caminhada de evangelização, muita importância. Também não tenho dúvida que também teve muita importância em muita perda que se houve, porque não souberam trabalhar a música dentro da igreja. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, Paulo está dizendo, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Está lá o jovem, aí ele precisa escolher a faculdade dele. Aí ele quer muito uma coisa, mas ele sabe que ele precisa passar aquilo pela palavra. Aí ele fala, é melhor nem falar com Deus sobre isso. Deus, já decidi, beleza, valeu? E a gente na vida faz muito isso, né? Às vezes vai comprar alguma coisa, vai comprar uma casa. Ou vai comprar um carro. O carro é uma boa. Vai comprar um carro. E aí carro você vai pegar, eu estou pensando em pegar uma nave. Rebaixada, os irmãos, né? Uma rebaixada, umas rodas aro 29, um aro de bicicleta. Né? Aquela coisa. Aí a esposa assim, mas você acha que... Se a esposa mandar só essa pergunta, ela já quebra um monte de ideia. Mas você acha que Deus está nesse negócio? Não. Já orei, Deus vai abençoar, Deus está abençoando a empresa, né? A gente vai empurrando. Por quê? Porque a gente tem medo. Tem medo. Mas e se não for da vontade de Deus? Quando você já percebeu que em muitos casos, quando a gente fala da vontade de Deus, dá a impressão que já é a oposta da nossa? Já reparou? Tá lá o jovem, tem a loirinha e tem a moreninha. Ele está entre as duas. Ou a jovem, está entre o moreninho, né, o menino da igreja, é legal, mas não tem o cabelo daquele jeito. E o menino da escola, não vai na igreja, não tem fé. Aí fica, que menino namora, sabe aquela coisa? Eu vou falar com Deus. Não, melhor não, porque Deus vai falar da igreja. Eu tenho certeza que ele vai falar da igreja, mas o outro é mais bonito. A gente tem sempre essa impressão que a vontade de Deus é a outra. E sabe por que a gente tem isso? Por causa da nossa caminhada de santidade. Porque quem caminha em santidade, por mais que de repente ele tenha um desejo, tenha uma ideia sobre algo, quando ele põe diante de Deus e Deus fala, é outro, amém, eu já sei que essa é a melhor. Eu já sei que isso é o negócio. Eu já sei que isso é onde, esse é o bom, esse é o perfeito, esse é o agradável. Não precisa me falar mais nada. Só qual é a questão? Que nós não caminhamos em santidade. Isso que Paulo está colocando para nós, esse versículo 2, é simplesmente nos convidando a ter uma vida prática de santidade. Colocar a fé em ação de tal forma que a minha mente entendeu as Escrituras, entendeu a justiça em Jesus Cristo, entendeu a fé, a importância da fé, entendeu a graça. Agora que ela entendeu, eu vivo por intermédio disso. E eu passo cada vez mais a querer conhecer a palavra. Lembra o que falamos na semana passada? Sem comunhão com a igreja e sem leitura, estudo da palavra, não há santidade. A partir daí, tenho a leitura da palavra, estou lendo, estou vivendo em comunhão com meus irmãos, compartilhando as dificuldades, os pecados, confissão. Por isso que a comunhão é importante, porque é na comunhão que nós temos a confissão de pecados, é na comunhão que nós temos o orar juntos, é na comunhão que nós temos o partilhar do pão, do corpo de Cristo. E não é partilhar no pão simplesmente no aspecto da ceia, porque a ceia é um simbolismo de que participamos do mesmo corpo, sentimos a mesma dor. Então, no processo da comunhão, eu choro com o meu irmão que chora, me alegro com o meu irmão que me alegra, e vou andando com meus irmãos, e também vou aprendendo da palavra. E aí eu consigo, na hora que eu saio dessas portas, onde é muito fácil ser santo, lá fora eu consigo levar a santidade. E aí as pessoas que estão lá fora olham para a minha vida e para a sua vida e dizem, aí vai alguém que é santo. Aí vai alguém que é de Deus. Porque as escolhas dele, ele se veste igual a gente. Não anda de terno e gravata com a Bíblia embaixo do braço. Não. Porque santidade não diz a respeito disso. A palavra santidade significa separado. Santidade tem a ver com espaço. Nós estamos sempre num espaço diferente. Espiritualmente falando, mentalmente falando, nós estamos sempre, Bolsonaro, Lula, e nós estamos sempre num lugar diferente. Não é porque nós somos isentão, não é porque nós somos no muro, não é porque a gente é centrão, não, mas é porque nós somos da onde Jesus está, onde o Senhor Jesus está. Se naquele aspecto ele está do lado do Bolsonaro, então nós estamos também, porque simplesmente estamos com Jesus. Mas se não, não também. Vamos comprar um carro X ou carro Y. Olha, se para Jesus esse aqui é então nós estamos aqui nesse aqui. Mas é feio, mas é o que Jesus mandou. A grande questão é que a gente não quer muitas vezes passar pela palavra a nossa vida.
E aí o que eu faço com o nosso filho? Não, olha, esse negócio de corrigir o filho está fora de moda. Mas o que as escrituras dizem? Esses dias uma pessoa conversando comigo falou assim, você corrige seu filho? Eu falei, na verdade eu não corrijo ele. Não, mas você acabou de falar com ele. Eu falei assim, ele é corrigido porque ele erra, é culpa dele, não é culpa minha. Eu estou só cumprindo o meu papel. Estou só cumprindo o meu papel. Não, mas chinelinho não é legal esse negócio de chinelo. Eu falei assim, olha, comigo funcionou, eu olhei na Bíblia, a Bíblia me deu aval. Aí você conversa com a Bíblia. Está fora de moda, realmente. Tem um monte de coisa que está fora de moda, meu irmão. E tem um monte de coisa que está na moda também. Mas a grande questão é, que moda que nós seguimos? Qual é o padrão que eu e você seguimos? Qual é o padrão? Então a grande questão para mim e para você é, se você quer experimentar a boa, na semana passada eu perguntei, quem gostaria de se encontrar cara a cara com Deus, assim, ó, pessoalmente? Nós já fazemos isso, nós já podemos fazer isso. E aí nós falamos a respeito da importância da santidade para isso. Agora veja, quem gostaria de experimentar das melhores coisas dessa vida, do que há de melhor, caminhe em santidade. Caminhe em santidade. Vai ser o mais fácil? Não vai ser o mais fácil. Por quê? Não vai ter uma torcida. Eu estou lendo um livro que diz isso, né? Tem uma hora que ele fala assim, olha, não vai ter uma torcida gritando com pompom, gritando por você para você caminhar em santidade. Não vai ter. Muito pelo contrário. As pessoas vão torcer a cara para a sua caminhada de santidade, porque eu falo assim, não, isso não é bom. Porque para elas não vão ser mesmo. Isso não é agradável, isso é meio desagradável, né? Para elas vai ser mesmo. Isso não é perfeito, isso é imperfeito. A vontade de Deus para quem não caminha em santidade, ela é ruim, ela é desagradável, ela é imperfeita. Por quê? Porque é uma questão de espaço, de lugar que nós ocupamos. A minha pergunta para você hoje é, em que lugar você está? Você está em Cristo? Você entendeu que dele, por ele e para ele são todas as coisas? Tudo que você faz é para ele. Tudo que você faz é por causa dele, é graças a ele. E nele está tudo que você faz. Eu e você precisamos ter claro isso em nossas mentes. Nós devemos caminhar em santidade, colocar tudo diante do Senhor. Tudo é tudo. É assim que eu devo tratar a minha esposa? É assim que eu devo falar com a minha esposa? É assim que eu devo falar com o meu marido? É assim que eu devo falar com o meu filho? É assim que eu devo agir com o meu pai, com a minha mãe? É assim que eu devo agir com o meu funcionário? É assim que eu devo agir? Porque muitas pessoas, diante dessas atitudes, vão dizer para você, mas se você der liberdade para funcionário, meu amigo, mas o que a palavra diz? Não, porque no mundo o negócio é assim, funcionário é um chicote. Mas o que a palavra diz? O que a Bíblia diz? Não, dinheiro, o que a Bíblia diz sobre dinheiro? Caminhar em santidade é ter tudo diante do Senhor, tudo sendo aprovado e gerido por Ele. Porque, na verdade, tudo é dele. Lembre da mordomia. Tudo já é dele. Você só está administrando o que Ele já te deu. Filhos, ter ou não ter, eis a questão, né? O que a Bíblia diz sobre isso? O que o Senhor Jesus diz sobre isso? O que o Senhor diz sobre o casamento? Quer ver uma coisa? O que o Senhor Jesus diz a respeito do trato com os animais? É que nem filho? Tem que cuidar dos animais dos domésticos? Tudo tem que ser posto diante da palavra. O que a palavra diz? E aí você caminha, através da renovação da sua mente. Então, não assimilem o mundo. Não hajam de acordo com o mundo, mas sejam transformados. Vá além da forma que já está predisposta. Por intermédio do quê? Da renovação da vossa mente. Pega lá o que você já recebeu e vai renovando a sua mente. Uma vez eu fui viajar para um lugar e tinha roupas baratas. Aí eu comprei um monte de roupa. Falei, já que é barato, eu vou comprar um monte. Aí eu sei, meus irmãos, que até hoje, como eu não troco muito de roupa, nem graças a Deus, né, o único problema é que agora eu estou engordando, gente. E aí o que acontece? Aí esses dias eu abri lá e eu tinha esquecido, tinha um monte de roupa nova lá ainda. Aí eu fui pegar para ver, algumas já não cabia muito bem e tal. Mas glória a Deus por isso. Aí eu peguei e falei assim, caramba, ainda tem um monte, sabe? É a mesma coisa.
A gente recebeu a vida nova de Jesus Cristo. Aí a gente vai viver nos nossos dias. E esquece que tem ainda... Aí como a gente já está na igreja, já está nessa dinâmica, tá tudo bem, já tem... Só que na verdade, a gente esquece que tem mais um monte de coisa para a gente aprender. O que Paulo está falando aqui em suma, nesse versículo, é o seguinte, olha, caminhar em santidade é não estar parado. Todo mundo que eu conheço que parou num pensamento, é isso, fixou isso e pronto. Deu ruim. Porque a palavra de Deus ela vai se renovando. Não é? Você lê o mesmo versículo várias vezes e ele tem cada vez mais informação para você. Não é que ele muda, mas é que cada dia você está novo e aquele versículo te alimenta mais e vai renovando, não é? É que nem alguém que com os mesmos ingredientes faz várias coisas, porque ele vai aprendendo a manejar aqueles ingredientes, quem sabe cozinhar, e aquilo vai se renovando. É como a música, que tem apenas ali, se você for ali, para todo mundo tem só 12 teclas. Mas o conhecimento e o treinamento das pessoas vai fazendo com que aquelas 12, parece que ele tem mais notas do que eu, porque ele toca tão bem assim. Porque o conhecimento dele vai se renovando, não, vai avançando, vai avançando. Poxa, os números de 0 a 9 para todo mundo, mas porque tem gente que faz umas contas que você fala, meu, como o cara calculou esse teto aqui? Porque o conhecimento dele foi se renovando e foi se enchendo e ele é capaz de usar aquilo que para nós é só de 0 a 9 ali, na cabeça dele, ele explode aquele conhecimento. A mesma coisa que a palavra, tem gente que pega um versículo e destrincha, você fala, como que ele achou tudo isso nesse versículo? É porque a mente vai se renovando e ele começa a colocar aquilo em prática e a sua vida vai cada vez mais avançando. Espiritualmente. E humanamente, a gente vai cada vez precisando de menos coisas. Por quê? Porque é a graça do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Se você hoje entende que você precisa dar mais passos em santidade e colocar a sua vida diante da palavra, passar mais, se tem algumas situações, algumas escolhas que você precisa colocar diante do Senhor, coloque-se de pé nessa manhã e vamos orar. Feche seus olhos e coloque diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração, que você tem receio muitas vezes de colocar diante dele, de questionar, porque você tem a impressão que você não está no bom, agradável e perfeito. Coloque diante do Senhor suas relações, suas atitudes, suas ações do dia a dia. Pergunte a Ele. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Queremos te pedir perdão porque muitas vezes, Pai, nós evitamos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem a nosso respeito, porque não vivemos uma vida de santidade. Perdoa-nos porque muitas vezes, Pai, a nossa caminhada não é uma caminhada constante de transformação, mas em muitos aspectos da nossa vida, nós estabelecemos uma opinião, um achismo, e não mudamos, e criamos uma caixa essa que nós não permitimos que o Senhor entre para que rompa essa caixa muitas vezes, Pai. E por isso acabamos afastando pessoas, destruindo relacionamentos, perdendo coisas que o Senhor tinha para nós, porque simplesmente não queremos ir além da forma estabelecida pelo mundo em nosso ser, em nossa mente, Pai. Sabemos que a nossa mente ela tem uma grande capacidade de assimilar o pecado, uma grande capacidade de olhar para o erro, Pai, para o que não edifica. Mas nessa manhã, Pai, neste dia, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha sobre nós e nos ensine a cada dia a estarmos diante da Tua palavra e nos renovarmos, Pai. Transformarmos a nossa mente, Pai, pelo conhecimento da Tua palavra, Pai. Transformarmos as nossas ações. Não queremos viver da mesma forma, Pai. Se tem pessoas aqui vivendo em pecado, Pai. Se tem pessoas aqui tendo a mesma atitude, que sabe que é pecado, Pai. E assim não vivendo uma vida de santidade, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos corrija, Pai. Nos exorte, Pai. Que o Senhor, na comunhão dos irmãos, que nós possamos perceber os nossos erros e crescer, Pai. Não tenho dúvida de que há muitos cristãos,
irmãos, Pai, que por causa de questões políticas, ideológicas, sexistas, questões, Pai, materiais, estão presos, Pai, em formas mundanas, Pai. Mas nós queremos ir além, Pai. Queremos expandir, Pai, a nossa vida, avançar, Pai, no conhecimento da Tua palavra e sermos transformados na gênese da nossa criação, Pai, no nosso espírito, Pai, que é o principal ponto que deve ser transformado pela Sua palavra, Pai. E também, Deus, que em nome de Jesus, essa transformação que nós vivemos, Pai, que ela alcance as pessoas à nossa volta, Pai, que precisam ser transformadas, Pai. Que, Pai, por intermédio do exemplo, do testemunho, as pessoas percebam, Pai, que elas estão no caminho errado, que elas percebam, Pai, que elas precisam encontrar o novo, Pai, o verdadeiro novo, que é o Teu Filho Jesus, que a tudo transforma, tudo renova, que nos faz nascer de novo, Pai. Que todo aquele que necessita nascer de novo, veja em nós, Pai, a testemunha, Pai, o exemplo de pessoas, Pai, que experimentaram, Pai, e experimentam a cada dia a renovação, a transformação pela renovação da mente no conhecimento de que dele, por ele, para ele são todas as coisas, Pai. Que esse pensamento, esse conhecimento, esse entendimento que do Senhor, por o Senhor e para o Senhor são todas as coisas, Pai, que isso se estabeleça em nosso coração de tal forma, Pai, que nós então caminhemos em santidade, Pai, que nós saiamos do nosso lugar, Pai, que nós nos movamos em direção ao Senhor, Pai, em santidade, Pai. Se há pecado, Senhor, que seja quebrado em nome de Jesus, Pai, pela compreensão de que nós devemos ter uma vida santa, Pai. Se há vícios, Pai, que seja quebrado em nome de Jesus, pela percepção de que não devemos ser dominados por nada, antes fomos criados para dominar, Pai, todas as coisas criadas pelo Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver em santidade nos nossos relacionamentos. Se há, Senhor, pecados, Senhor, sexuais, que seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Se há pecado, Senhor, de relacionamento, que seja quebrado também em nome de Jesus, Pai. Que a Tua luz, Pai, resplandeça em nosso ser e ilumine toda a escuridão, nos mostrando as sombras da nossa vida, Pai, para que possamos ser transformados, Pai, pelo entendimento de que o Senhor é santo e assim nós também devemos ser, Pai. Que nós entendamos que somos capazes de percebermos esses erros, Pai, que estão diante de nós, pela graça do Teu Espírito se movendo em nós, Pai, e que Ele tenha liberdade em nossos corações. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua semana e que em nome de Jesus você tenha uma semana de caminhada em santidade. Amém?